contexto geográfico, então trouxe também as minorias, trouxe também os movimentos sociais, né? Então tudo isso passou a ser um elemento chave na geografia. Então não foi necessário haver uma lei para que a geografia ela abordasse esse tema, né? Que ela argumentasse esse tema. Embora a gente perceba que por parte das editoras, por parte dos autores de livro, quando a gente fala sobre ensino da África ele fica ainda de escanteio. Para vocês terem uma ideia, o livro de geografia que a gente adota, né, que é um dos melhores livros de geografia que eu já trabalhei, África está no finalzinho do volume 8. É justamente o espaço regional que tem menos páginas, que tem menos assunto, que é abordado da maneira mais superficial. E eu lembro num congresso que eu fui em Vitória da Conquista em 98, que a gente estava discutindo a nova LDB, né? E a necessidade de colocar a África como o centro do estudo da geografia regional mundial, né? Então trazer a África como elemento central na discussão, né? E também trazer a América Latina como elemento central da discussão. Isso foi proposto inclusive por Milton Santos, né? Então foi uma dos consensos que teve, né? Teve muito debate, debates foram acalorados, mas um dos consensos foi justamente isso, trazer a América Latina e a África como elemento central na discussão da geografia regional e colocar isso nos livros didáticos, né? Já que os livros didáticos antes eles tinham um peso muito forte na elaboração do currículo, né? E a gente percebe que não mudou muita coisa, houve uma resistência, até porque a gente percebe que os autores dos livros de geografia, pelo menos aqueles que levam o nome, né, são os mesmos praticamente do nosso tempo, né? Que é o tal do Melenhadas, né? o Vicente, então o Vesentini, né? Então eles continuam assinando os livros até hoje, né? E na hora de implementar o currículo, eles ainda continuam deixando o ensino de África como uma coisa lá, né? Quase que um anexo. Exatamente, é praticamente um anexo, né? Infelizmente, né? Então, como é que eu abordo hoje, né, o ensino da África, né? Primeiro, falar para os alunos sobre a África pré-colonial. Eu sempre faço a tempestade de ideias, né, tempestade de palavras com eles, né, e falo, olha, quando a gente fala sobre África, qual é a palavra que vem à cabeça? Natureza, né, principalmente animais, e fome, miséria, pobreza. Sempre se fecha nesse aspecto. Né? E guerra, conflito. Né? Então, ou é a natureza e o conflito, né? Ou não se tem nenhuma outra visão. Né? E, então eu faço isso justamente para eles perceberem que o trabalho é de desconstruir. Né? Inclusive, eu abro o ensino sobre África com um vídeo da Chimamanda, né? Chimamanda Adichie, porque esse vídeo é antigo, né? Ele é antigo, mas, né? Mais ou menos, né? 2009, né? A gente, isso, né? Tão antigo assim. Justamente para a gente quebrar essa questão do estereótipo, né? Da visão única, né? Porque infelizmente
nós adultos ainda temos essa visão única de que a África é natureza e pobreza, miséria, conflito. Infelizmente a gente tem ainda essa visão e a gente nem se preocupa em saber o que provocou isso. Então, a primeira abordagem sobre a África, aí já falando de currículo, é justamente falar sobre a África pré-colonial, falar sobre os grandes reinos, falar sobre a África subsaariana, que antes a gente chamava de África Negra, que dividia a África branca, a África negra, e na verdade a gente tem uma sobreposição de povos, e o negro ele sempre está presente em qualquer parte do continente africano. Quando a gente estuda a África do Norte, a gente vê o reino da Núbia, o reino do Egito, que eram reinos onde a predominância do negro era maior do que qualquer outro grupo étnico. E eu falo justamente desses grandes reinos que a gente tinha, de como a África ela era estruturada, de como ela era organizada. O Império de Songhai, o Reino do Mali, o Reino da Núbia, o Reino de Aksum, o Império da Etiópia, o Reino Zulu, o Reino Xhosa, lá no extremo sul. Então, fala de tudo da importância desses povos, do tamanho, da abrangência que esses povos tinham sobre o território, da tecnologia, das artes, da arquitetura, da contribuição científica, e que a África ela foi desconstruída, ela foi ela simplesmente se quebrou, toda a estrutura que a África possuía a partir da colonização, a partir da partilha da África. Então, a África ela não tinha nenhuma necessidade de ser civilizada, ela não tinha nenhuma necessidade de ser invadida, porque ela não oferecia risco, perigo a nenhuma nação fora da África. Então eu falo dessa grandiosidade que a África era anterior à colonização. Inclusive eu conto a história de Mansa Musa, do Reino do Mali, que é considerado o indivíduo mais rico de todos os tempos. E conto a história da viagem que ele fez, do Hajj, que é aquela visita que todo muçulmano tem que fazer a Meca pelo menos uma vez na vida. E ele carregou 90 camelos, cada um com 140 quilos de ouro, porque o Mali era um reino que produzia muito ouro, e ele foi com uma comitiva de 60 mil pessoas para Meca. E quando ele chegou na Arábia, ele começou a distribuir ouro para todo mundo, começou a distribuir ouro para os pedintes, e ele simplesmente desorganizou o comércio de ouro no mundo por anos, porque o ouro não estava valendo quase nada, porque ele despejou uma quantidade tão absurda de ouro no mercado, que o valor do ouro caiu tanto que deixou de ser uma referência no comércio. E inclusive quando ele voltou, ele não tinha dinheiro para poder voltar, e aí ele pediu emprestado o ouro que ele deu para poder fazer a viagem de volta, mas como ele tinha uma credibilidade muito grande, então emprestaram o ouro para ele, e depois ele mandou um grupo de soldados devolver o ouro. E é interessante porque mostra que esses reinos todos eles eram extremamente articulados, não só entre eles, não só dentro da África, mas
por todo o Mediterrâneo, por todo o Oriente Médio, né? Inclusive até com as nações, né? Chamadas Índias, né? Pelos europeus. Né? Então, eram nações milenares, eram nações estruturadas e que a colonização veio a causar as consequências que a gente vê hoje. Então, agora, eu estou discutindo justamente isso, né? Quais são as consequências da colonização? Né? Qual foi a situação que foi deixada? Né? E eu estou também trabalhando, né, esse elo que a gente tem, né, com os povos africanos. Né? Então, o Brasil-África, né? O que a gente herdou. Né? E uma coisa importante também, eu aprendi isso, né, em cursos sobre África. A gente sempre fala, olha, qual foi a contribuição que o povo africano deu para o povo brasileiro? Quando a gente fala isso, a gente está falando o seguinte, né? Quais são as migalhas que a gente transferiu da África para o Brasil? Né? Então a gente tem o eixo português, o eixo europeu, e aí a gente só deu uma complementadazinha. Né? E não é isso, né? Porque quando a gente vai analisar a estrutura da nossa sociedade, costumes, valores, religiosidade, a cultura africana está completamente impregnada na cultura brasileira. Né? Então a cultura brasileira, né, a sociedade brasileira, ela tem um tripé, que é a cultura africana, a cultura europeia, a cultura indígena. Né? Tudo bem que a cultura europeia ela teve uma imposição maior, inclusive com a língua. Mas mesmo a língua, a gente percebe o quanto ela foi impregnada pela cultura indígena e africana. Então, não foi uma contribuiçãozinha, tá? Foi a estruturação da sociedade brasileira. Então, a cultura africana, a cultura indígena, né, teve uma contribuição massiva na criação da cultura da sociedade brasileira. Né? A gente não pode falar contribuição, porque fica parecendo migalha, né? Complementou, né? Fica parecendo como se fosse a migração italiana que contribuiu para a cultura paulista. Né? Então, não é dessa forma que a gente tem que se referir. Né? A gente tem que dar uma importância maior. Né? E assim, eu fico feliz porque quando eu me deparei, né, em 2003 com a lei, né, falei, nossa, a geografia está no trilho certo, a gente já vem discutindo isso anterior à lei, né, e a lei ela só veio reforçar, né, a lei ela veio complementar um trabalho que já existia. E com certeza, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, Milton Santos ele foi o precursor não só do trabalho sobre a África dentro da geografia, mas também da cultura indígena, dos movimentos sociais, né, do branco pobre europeu, né, que contribuiu muito também. Né? Então a gente não tem uma cultura de elite, a gente tem uma cultura popular, né? A construção da nossa sociedade através da cultura popular. Teve a contribuição de todos esses povos. Acho que é isso. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. A gente pode usar, em vez de contribuição, pilar fundamental da sociedade brasileira? Com certeza. Pode usar esse termo? As leituras, principalmente do livro Por uma Nova Globalização, de Milton Santos, que ele fala muito sobre a questão dos movimentos sociais, ele coloca isso, né, que é pilar fundamental da construção da cultura e da sociedade brasileira, a contribuição indígena e africana. Então, é eixo estruturante, não é mera contribuição.
para serem escravizados, né? E aí o Gabriel disse que a escravidão já existia dentro da África, entre as tribos, vamos dizer assim, tribos, reinos, como você falou, né? Quando o rei entrava em luta com o outro, o rei que perdia virava escravo do que ganhava. Mas era uma escravidão diferente, não é que eles trabalhariam forçados, é como se eles fossem incorporados para esse rei. E aí ele comentou também que houve um grande dedão da Igreja Católica, né? Que por várias vezes afirmava que os negros não tinham almas, então eles poderiam ser escravizados. Mas dentro da geografia tem algum motivo específico que você saiba que foi escolhido para ser escravizado? Isso, eu concordo com o Wagner, né, a respeito dessa questão da escravidão. A escravidão ela é milenar, né? Inclusive a gente tem o próprio povo judeu tinha o escravo servo, né? Mas era escravidão por dívida ou por dominação política, né? Então o cativeiro da Babilônia, o cativeiro do Egito, né? A escravidão na sociedade romana, na sociedade grega, então nos reinos africanos não era diferente, né? Mudava pouca coisa em relação a esse modelo de escravidão. Agora, o tornar escravo, né, dominar, era sempre sobre o povo inimigo, né? E com a criação das feitorias em torno da África, né, que na verdade eram postos de abastecimento, postos de vigilância que tinham na costa africana, tanto na costa atlântica quanto na costa do Índico, que servia para dar o suporte para a navegação para as Índias, né, depois que o acesso pelo Mediterrâneo foi barrado, né, pelos otomanos. Então, a partir das feitorias, os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, começaram a ter um contato direto com os povos que viviam na região, né? E nessa relação, os portugueses tiveram uma sacada, né? Olha, esses povos inimigos que foram capturados por vocês, por que vocês não estabelecem trocas com a gente? Vocês entregam esses indivíduos e nós trocamos por mercadorias, tanto que a gente traz da Ásia como também que a gente tem na Europa, principalmente ferramentas, né? E aí, lógico, esses povos toparam, e para eles eram povos inimigos. Então, tanto faz servir ao próprio povo como eles serem trocados, né? Como servirem para o escambo. E os europeus, né, portugueses e companhia, que estabeleceram a mercantilização do indivíduo, do ser humano. Nenhuma sociedade vendia o escravizado. Então a mercantilização do escravizado passou a ser a partir do europeu, né? Tanto que o tráfico de escravos ele era mais lucrativo do que qualquer outra atividade econômica que tenha sido criada no continente americano. Mesmo a exploração do ouro, da prata, do café, do açúcar, né? O tráfico de escravizados era o elemento mais lucrativo da colonização, né? Por isso que tanta gente se transferiu, né? Foi transferida forçadamente, né? Tanto que a gente chama de diáspora africana, né? Porque se a gente analisar até hoje, o continente africano ele é subpovoado, sobrepovoado, né? Então, para o tamanho do território, o volume de população pequeno, mesmo eles têm uma taxa de natalidade bem elevada, mas é
pequeno. Né? Então a diáspora africana, através da escravidão, ela retirou uma quantidade absurda de africanos, né? E todos eles transformados em mercadoria. Né? E quando chegou na América, eles continuaram a ser tratados como mercadoria. Né? Então a perversidade da escravidão, né, na América, né, acrescenta a ideia de que o indivíduo ele era um objeto. Né? E quando se coloniza a América e quando se coloniza a África, se fala a mesma coisa, né? Olha, estamos colonizando a América para civilizá-la, para deixar de ter povos pagãos, para cristianizar o território. Na verdade, isso era uma mera desculpa. Né? E, inclusive, a Igreja Católica, a maior parte do clero, sabia que isso era uma mera desculpa. E somente algumas congregações, algumas irmandades acreditavam de fato que eles poderiam fazer um trabalho de catequização, né? Tanto na América quanto na África. Só que, por exemplo, os jesuítas que acreditavam nisso, eles eram um empecilho para o modelo escravocrata, tanto que eles foram expulsos. Né? Então a gente percebe que é mera... Numa reportagem, num documentário curta, não lembro nomes, assim, avoada, mas que além desse interesse capitalista, né, da igreja, do dinheiro, né, do europeu, a cor da pele também influenciou, porque era uma mercadoria de fácil identificação, né, no meio de tudo isso. Então, por europeu, a cor da pele era a mesma, né, mas era uma mercadoria de uma cor da pele diferente. Então, eu poderia fugir e fingir que eu era de um outro país, que eu era de uma outra, sei lá, nacionalidade, que eu era de um outro, sei lá, de uma outra cultura. Essa cor da pele já sabia diferenciar daquela outra região, entendeu? Então também ficava mais fácil para identificar. Então todas os produtos da cor da pele, as criaturas, né, aqueles produtos de cor da pele escura, eram identificação, né? Não tinham almas, né? Eram inferiores, então eles poderiam ser capturados, poderiam ser torturados, eles não eram nada, né? Porque eles não tinham dono, né? Eles não tinham dono, então eles poderiam ser meus, poderiam ser capturados, reclamar por aquilo, né? Então poderiam ser qualquer um, né? A não ser que alguém viesse reclamar. Então eles eram qualquer um, né? Não tinham valor, né? Também era uma maneira a mais de ser, né, uma carne barata, vamos colocar assim. Dentro desse contexto que o Jair está falando, tem um outro azar muito grande. Por exemplo, a China era a superpotência daquela época. E os chineses